Fala aí, galera, aqui é o professor Miguel Luciano na área. Se derrubar, não é pênalti, é terremoto. Na aula de hoje, nós vamos abordar um assunto recorrente na prova dos senhores. É a estrutura econômica e social do Brasil colônia. Mas antes de analisar o passado, vamos fazer uma breve reflexão do tempo presente? Qual é o carro-chefe da nossa economia hoje? Vocês sabem? Resposta correta, o agronegócio. E logo na sua cabeça vem aquela propaganda, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Agro, a indústria e riqueza do Brasil. Isso foi ruim para eu decorar, mas decorei. Vamos lá, rapaziada. Esse comercial não tá à toa, não. O Brasil é o terceiro maior exportador do mundo. Só perde para os Estados Unidos. E olha a surpresa aí, para a Holanda. Quais são os principais produtos chefes da nossa economia? Quem estudou comigo lá Brasil Colônia, qual era o principal produto? Sugar. Oh, honey, honey. Normal. Mamãe passou açúcar em mim. Lembrou aí, né? O açúcar, o sugar. Beleza. Outro produto muito importante na nossa economia. Lá do Brasil Império. Qual o principal produto do Brasil Império mesmo? Cafezinho, é isso aí. Até hoje, então, o açúcar e o café são os principais produtos da nossa agroindústria. Qual é o outro produto-chefe nosso? A laranja. Em segundo lugar, nós temos a soja e a carne bovina. E em terceiro, o milho. Quais são os principais consumidores do Brasil? Você pega por região, você tem a Ásia, destacando-se a China, você tem a União Europeia e depois o Oriente Médio. Então você está percebendo que o agronegócio ele gera muita riqueza para o Brasil. Mas calma aí, essa riqueza ela vai ser distribuída? É aí que vem o outro lado da moeda. Aí o assunto fica sério. O Brasil é o segundo maior país de concentração fundiária. Olha que interessante. 50%, isso, 50% das terras cultivadas no Brasil pertencem a menos de 1% da população. Essa forte desigualdade, marcada pelo latifúndio, vai acabar gerando conflito. Não é à toa que vira e mexe você vê nos telejornais violência no campo. Quando eu era adolescente, ficou na minha memória, ficou marcado em mim o famoso massacre de Eldorados dos Carajás. Agora, você quer entender quais são as raízes históricas desse problema do Brasil contemporâneo? Vem comigo que fica muito mais fácil. Vamos voltar lá para o Brasil, colônia. Vamos lá para o nosso processo de colonização. Depois da vinheta. Vamos pegar então a economia do Brasil colônia e assim a sua estrutura social. Vem comigo. A primeira atividade econômica que vamos ter no Brasil é a extração de pau-brasil. Vamos lá. Você teve a chegada dos portugueses através da expansão marítima. E o que foi a expansão marítima? Uma expansão comercial, territorial e da fé católica. Os portugueses começaram a sua expansão marítima aqui, na conquista de Ceuta em 1415. O que os portugueses queriam? Encontrar uma nova rota comercial para chegar às Índias. Mas foi desde o primeiro momento? Não. Então, no primeiro momento, eles querem conquistar Ceuta. E por que Ceuta é tão importante? Porque é um grande entreposto comercial, porque faz a ligação aqui do comércio conhecido como comércio transariano, onde você vai ter aqui, gente, o comércio de ouro e de escravos, que é dominado pelos berberes, pelos islâmicos.
A expansão marítima portuguesa ela vai ter muita característica da reconquista. Então os portugueses vão conquistar aqui Celta por fatores religiosos, territoriais e também econômicos. Só que os islâmicos, os árabes, eles vão trocar de cidade. Então os portugueses não conseguem dominar este comércio. Olha só o que eles vão fazer. Vão começar a navegar pelo litoral aqui do Oceano Atlântico. Beleza. As etapas da expansão marítima a gente já estudou em sala de aula. Para quem não é meu aluno, eu vou gravar uma videoaula só sobre expansão marítima. Mas vamos lá. Os portugueses só vão chegar aqui nas Índias em 1498, com Vasco da Gama. E qual foi o motivo dos portugueses quererem chegar às Índias? Para ter o comércio das especiarias. Olha só que interessante. Estou falando para você de especiarias, ouro e o que? Escravos. Isso são características do capitalismo comercial. Então, nesse período, para você gerar riqueza, você vai ter que comprar, trocar, acumular metais preciosos. Essas são as principais mercadorias que vão gerar riqueza. E olha que interessante. Eu coloquei aqui a figura do rei, representando a centralização do poder, representando a formação dos estados modernos nacionais europeus, que já estão surgindo aí. Eu tenho como primeiro Portugal, e esse vai ser um fator decisivo para a expansão marítima. Eu tenho posteriormente a Espanha que vai chegar aqui à América em 1492, com Cristóvão Colombo, que pensou de chegar de onde? Lá nas Índias, atrás das especiarias. Mas na realidade ele descobriu um novo continente. Portugal e Espanha então vão gerar um conflito. Que conflito é esse? É por terras? Toma cuidado, não é. Portugueses e espanhóis eles estão lutando para controlar as rotas marítimas comerciais. Você tem a famosa aqui, a Roda do Capo. É o périplo africano que os portugueses querem defender. É essa circunnavegação que eles estão fazendo para a África para chegar às Índias. O que acontece? Você vai ter o famoso Tratado de Tordesilhas em 1494. Em 1500, vai se retornar às Índias com a expedição de Cabral para estabelecer as relações comerciais lá na Índia. Só que, meu amigo, Cabral acaba chegando aqui, que vai ser futuramente chamado de Brasil. Na época, os índios chamavam essa região de Pindorama. Beleza? Chega aqui em 1500. Só que depois ele parte para onde? Para as Índias, que é o seu principal objetivo. O principal objetivo não é descobrir o Brasil, e sim chegar às Índias para reestabelecer relações comerciais com os chefes aqui locais, para assim conseguir ter de forma efetiva, para chegar à Europa, as famosas o quê? Especiarias. Porque agora, Constantinopla está sendo dominada pelos turcos otomanos, fechando o mar Mediterrâneo. Vamos lá, rapaziada, presta atenção. Cabral vai chegar aqui em 1500, beleza? E ele parte para onde? Para as Índias. Só que uma embarcação volta para Portugal para falar sobre o novo território. Nesse novo território vai ter ele descrito através da carta de Pedro Vaz Caminha. É interessante a gente ver essa fonte, que ali você vai estar os dois projetos futuros da nossa o quê? Colonização. Um projeto econômico e um projeto religioso. Ele dá a possibilidade de gerar riquezas aqui no Brasil e, além disso, de converter os gentios, de converter aos índios ao cristianismo. E não há um encontro da expansão marítima, que é uma expansão de interesses econômicos, mas também de interesses culturais, da propagação da cultura europeia, nesse sentido, da cristandade. Vamos lá, presta atenção. O rei de Portugal vai mandar uma expedição exploratória liderada por Gaspar de Lemos. Gaspar de Lemos vai perceber que no Brasil não vamos ter o quê? Metais preciosos e nenhuma especiaria de grande valor. Olha o que o rei vai fazer. Vai ignorar a terra? Não. Nessa expedição de reconhecimento de exploração, Gaspar de Lemos percebe que no nosso litoral tem grande presença de pau-brasil, que é uma mercadoria importante na Europa. Além de ser uma árvore nobre, ou seja, que você possa fazer ali móveis, embarcações, ela tem ali o corante que você consegue tingir as roupas. Então, o pau-brasil é uma mercadoria de grande valor no mercado europeu, mas ela é tão importante assim como as especiarias que vêm lá da Ásia, como açúcar, a pimenta?
Não, não é. Beleza? Então aqui no Brasil, nesse primeiro momento, eles não vão descobrir metais preciosos e nenhuma mercadoria relevante para eles, somente o pau-brasil. O rei de Portugal vai deixar largado? Mais ou menos. Vai haver uma falta de interesse nos primeiros 30 anos de Portugal sobre o Brasil. Mas ele não vai deixar aqui a terra abandonada. Por qual motivo, gente? É simples. Lembra que eu falei para você do Tratado de Tordesilhas? Ele não era para delimitar as rotas comerciais? Nesse sentido, garantindo aqui esse território que futuramente vai se chamar Brasil, ele está garantindo esse controle, beleza? Então, o principal motivo de Portugal manter aqui o Brasil, esse território Brasil, é para garantir o monopólio das rotas comerciais. Beleza. Ele vai deixar a terra largada, abandonada? Não. Ele vai explorar, então, o pau-brasil. Essa exploração do pau-brasil, ele vai conceder a um consórcio de comerciantes de Lisboa, que vai ser liderado por Fernão de Noronha. Fernão de Noronha, ele vai receber a primeira capitania hereditária no Brasil. Olha só que interessante. Mas vamos ver isso aqui na frente. Vamos lá. Beleza. Quando ele concede um monopólio da exploração do pau-brasil a esse grupo de comerciantes liderado por Fernão de Noronha, ele concedeu o famoso quê? Estanco. O que é o estanco? O estanco é concessão do monopólio régio a terceiros, a particulares. Então aqui o rei ele vai conceder o monopólio da exploração do pau-brasil a esse grupo de comerciantes, beleza? E como é que vai ser organizada essa atividade, essa primeira atividade econômica no Brasil? Você vai ter a extração do pau-brasil não realizada por portugueses, mas sim pelos próprios nativos, pelos índios. Só que os índios vão ser escravizados nesse primeiro momento? Não. A relação nesse primeiro momento é pacífica, beleza? Sobretudo com os tupiniquins. Não podemos esquecer. O que acontece, pessoal? A mão de obra indígena, ela vai receber mercadorias em troca. Nós chamamos essa relação de trabalho de quê? De escambo, beleza? Então os índios eles vão extrair, vão cortar as árvores, vão carregar, vão transportá-la até armazéns. Esses armazéns os portugueses vão chamar de feitorias. Então essas feitorias são entrepostos comerciais e entrepostos também militares para conseguir proteger o litoral. Só que, meu amigo, você vai ter aí na expansão marítima no século XVI concorrentes como a França, a Inglaterra. Eles não vão aceitar a limitação, a legitimidade do Tratado de Versalhes. Francisco I vai chegar a dizer, opa, esse é o Tratado de Adão e Eva, eu não sabia que tinha deixado um testamento que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Nesse sentido, ele não vai respeitar a soberania de Portugal nos territórios recém-conquistados, recém-descobertos. Beleza? O que vai acontecer? Eles vão começar desde 1504, logo de cara, fazer contrabando do pau-brasil. Eles vão se aliar aos tupinambás. Os portugueses se aliançaram aos tupiniquins, os franceses ao tupinambás. Beleza, o rei de Portugal vai aceitar isso? Não. E aí que ele manda a famosa expedição ao guarda-costa. Só que o nosso litoral é imenso, ele não consegue, gente, controlar. Até hoje você não vê aí a dificuldade que a gente tem de controlar as fronteiras, também de controlar a nossa fronteira terrestre e fronteira marítima. Não há essa grande dificuldade? Imagina nessa época. Cristóvão Jacques vai vir com 2 expedições e essas 2 expedições elas não vão ser tão efetivas assim. É aí que o rei de Portugal decide pela colonização do Brasil. Então vamos lá, gente. Lembra da falta de interesse de Portugal no Brasil? É que não tinha uma grande especiaria e eles não encontraram o quê? Metais preciosos. A política de Portugal em relação ao Brasil, ela vai mudar. E ela muda pelo qual motivo? Ameaças estrangeiras. Sobretudo vindo de quem, gente? Da França. Você vai ver a presença aqui de muitos corsários, piratas, tanto franceses quanto o quê? Ingleses, que não estão respeitando o Tratado de Tordesilhas. O rei da França deixa bem claro, Portugal, se você quer ter soberania sobre aquele território, você vai ter que colonizar. E é uso possession, que é um conceito medieval, beleza? Show de bola. Então Portugal decide partir para a colonização. Então a ameaça estrangeira é um dos pontos que levam Portugal a mudar a política em relação ao Brasil. Há outros fatores envolvidos, por exemplo,
aqui na Ásia já dá os primeiros sinais de enfraquecimento do comércio das especiarias. Pelos próprios ataques dos muçulmanos aqui na Índia, os franceses e ingleses não vão se limitar só na América, também vão atacar aqui o Oriente, beleza? Então, comércio dando os primeiros sinais de desgaste no Oriente. Ameaça estrangeira sobre o Brasil. E o terceiro fato muito importante, que é pouco dito para vocês. A Espanha descobre prata aqui em Potosí e vai descobrir também metais preciosos aqui, que seria hoje atual México, na época chamado Império Azteca. Beleza? Então a Espanha, ela vai enriquecer muito com os metais preciosos vindo da América. Então Portugal cresce o olho. Opa, se a Espanha ela vai ter metais preciosos, no meu território não pode ter? E aí que fica naquele imaginário a famosa cidade de Eldorado, a cidade de ouro. Olha só como é que é muito interessante. Quando você tem a expedição colonizadora liderada por Martim Afonso de Souza, não é à toa que ele vai escolher aqui, gente, São Vicente. Foram dois motivos. Primeiro, por escolher São Vicente, a boa relação que os portugueses vão ter com nativos, com os tupiniquins. Aqui em São Vicente tem um cacique chamado Tibiriçá. Tibiriçá, ele tem um genro chamado João Ramalho. É um degredado, ele é um português. Então, ele consegue fazer essa intermediação entre portugueses e tupiniquins. Não é à toa que eles vão escolher São Vicente. O segundo motivo é porque São Vicente vai ficar bem próximo do Rio da Prata. Onde que você escorre aqui, ó? Olha que interessante. Toda a prata. Beleza? Então você tem aqui a escolha de São Vicente. Mas vamos lá. Portugal vai vir aqui, ela vai estabelecer a nossa colonização. A nossa colonização, no primeiro momento, ela vai ter um projeto. Um projeto econômico. Quando eu falo colonização para você, eu estou falando de quê? Povoar, explorar, conquistar. Agora, só que não há povos aqui, isso acaba gerando o quê? Conflito. Onde há poder, há o quê? Resistência. Nós vamos ver posteriormente a resistência indígena. Beleza? Tranquilo? Então, a partir de 1530, Portugal decide pelo povoamento do Brasil. Beleza? Agora, como é que vai ser organizado? É aí que você vai estabelecer aqui o famoso sistema colonial. O que é o sistema colonial? Você aprende isso como pacto colonial. No caso, também você pode ver na prova como exclusivo metropolitano. A colônia ela vai estar subordinada à metrópole, tanto no aspecto político quanto no aspecto econômico. A colônia serve como um grande mercado consumidor de produtos manufaturados da Europa, no caso aqui da metrópole, no nosso Portugal. E vamos lá, presta atenção em mim. Portugal ela está muito interessada em colonizar o Brasil? Não. Ela tem tantos recursos humanos e financeiros para colonizar o Brasil? Também não. Então ela decide delegar para terceiros. É aí que nós vamos aplicar aqui o sistema de capitanias hereditárias. Olha que interessante, aluno. Presta atenção. Eu estou falando então que aqui você inicia o nosso processo de quê? Colonização. E os portugueses vão tirar como exemplo aqui a colonização que eles fizeram nas Ilhas Atlânticas, como Açores, Madeira, São Tomé e Príncipe, beleza? Eles vão pegar os modelos que eles utilizaram aqui de colonização para aplicar, reproduzir aqui no Brasil. Isso cai em prova, beleza? Então o que eles estão colonizando no Brasil não é algo inédito. Eles já experimentaram com sucesso nas Ilhas Atlânticas. Olha que interessante. Eles vão estabelecer o sistema de capitanias hereditárias. Eles vão delegar para terceiros o nosso processo de colonização. O que é interessante isso, rapaziada? Você não vai ter uma centralização da nossa colonização. Você não está vendo um processo de centralização política na Europa e em Portugal? Não vai acontecer no primeiro momento com a colonização do Brasil. Por quê, gente? Porque o principal de interesse de Portugal está nas Índias. Beleza? Ele vai delegar isso para os capitães donatários. Boa parte deles pertence à pequena nobreza, que está fora desse circuito mercantil oriental e até mesmo africano. Eles veem a oportunidade de lucrarem aqui. Vai ter várias vantagens que vão vir na Cartas Forais, beleza? Agora, o que interessa para a gente não é a parte
política e jurídica da nossa colonização. Isso eu já trabalhei com nossos alunos. Então, o pessoal que está assistindo meu vídeo pela primeira vez, eu posso gravar uma aula para vocês só de capitanias hereditárias. Beleza? Mas os nossos alunos do Império, eles já estudaram isso comigo. O que interessa para a gente é a estrutura econômica e social. Olha que interessante. Junto com a aplicação do sistema de capitanias hereditárias, nós vamos ter a aplicação aqui, sabe do quê? Do sistema de plantation. O sistema de plantation é um modelo de produção. Olha só, é um modelo que vai ser caracterizado pelo latifúndio, mão de obra escrava, monocultura voltada para o mercado que a gente externo. O pessoal sempre dá esse bizu da palavra que a gente leme. Então toda vez que você vê sistema de plantation, lembra da palavra leme. Isso cai em prova com frequência, gente. Beleza? Então a produção econômica que nós vamos ter no Brasil aqui, ela vai ser voltada para o mercado externo. Só que a mão de obra agora, irmão, é escrava. E isso vai gerar conflito, porque no primeiro momento eles vão querer escravizar os índios. Lembra que eu falei para você? Processo de colonização, de conquista, de domínio, de violência, mas onde há poder, há o quê? Resistência. Na próxima aula, nós vamos ver como Portugal vai tentar resolver essa questão da colonização. Qual é o produto, a mão de obra e o capital que vai efetivar a nossa colonização. Então não percam as próximas aulas. Nós vamos aprofundar ainda mais sobre a estrutura econômica e social do Brasil colonial. Vamos debater a questão da sociedade escravista, sistema de plantation, se realmente foi esse o único modelo no Brasil. Também aprofundarmos sobre o sistema colonial. O Brasil cumpriu à risca esse exclusivismo, esse pacto. Então não percam a próxima aula, beleza? Tamo junto, beijo do gordo.